A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, jovens. Nós estamos aqui hoje, nessa manhã, dando início à última lição do primeiro trimestre de 2020, amém? A lição de número 13. Hoje eu vou estar trazendo aqui os comentários em relação à lição dos jovens, tá? O título da lição é A Segunda Vinda do Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos dar início aqui na lição, tá? O texto do dia fala o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 27. Amém? A síntese fala assim, ó: pensar sobre as últimas coisas, o fim da história e eternidade, deve ser um exercício cotidiano e repleto de esperanças para todos aqueles que servem ao Cristo ressuscitado. Quando eu leio essa síntese aqui, eu penso o seguinte, olha o que fala. Pensar sobre as últimas coisas, o fim da história e eternidade deve ser um exercício cotidiano e repleto de esperança. E eu paro para pensar, eu vejo hoje em dia que, de certa forma, as nossas vidas tá mais fácil, né, digamos assim, se for comparado com antigamente, né? Hoje em dia, os jovens estão tendo mais estudo, estão mais inteligentes, estão buscando cada vez mais coisas boas no lado material, digamos assim, né? E eu creio que isso vem da parte de Deus, porque Deus tem colocado os jovens hoje em dia em lugares estratégicos, até mesmo para estar auxiliando a igreja do Senhor, digamos assim. E isso não é errado, eu entendo que o jovem, nós irmãos, temos que buscar cada vez mais coisas melhores para nós aqui, mas isso me preocupa porque eu entendo que hoje em dia muitas vezes nós temos esquecido disso aqui, ó. Estamos buscando muitas vezes as coisas materiais e temos esquecidos de estar nesse exercício cotidiano, né? De estar pensando no Senhor, buscando mais a Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, né? E isso inclui a certeza da vinda de Jesus e estarmos esperando cotidianamente a vinda do Senhor. Amém? Então que nós possamos estar cada vez mais nesse intuito, né? Com esse desejo, na esperança que o Senhor venha nos buscar, que Jesus venha nos buscar. Amém? O texto bíblico fala o seguinte, ó, tá? O texto bíblico está em 1 Coríntios capítulo 15, do 12 ao 19. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Amém? E que esse aqui não é o nosso caso, né, meus irmãos? Porque nós esperamos e acreditamos e ansiamos pela vinda de Cristo. Amém? Então, essa é a síntese, né? É o texto bíblico que fala sobre a lição sobre o arrebatamento da igreja, sobre a segunda vinda de Jesus, né? E a lição se divide em 3 tópicos: sua ressurreição e a ascensão, o arrebatamento da igreja e a vida eterna com Cristo. Amém? Então, iniciando aqui o primeiro tópico, né? Sua ressurreição e a ascensão. O primeiro subtópico fala sobre a vitória mais importante. E eu deixei grifado aqui algumas coisas que o comentarista da lição falou, tá? Olha aqui, nessa aqui, a vitória mais importante. Jesus não foi vítima de uma conspiração, tá? Ao contrário, ele é protagonista de todos os fatos. O mestre sabia o que estava fazendo. Então, hoje em dia eu percebo, inclusive até eu me recordo agora daquele último filme da Paixão de Cristo que passou há, acho, cerca de uns 10 anos atrás lá, estreado por Mel Gibson, né? Não sei se vocês lembram. Enfim, eu vi até algumas pessoas comentando que
foi um filme que fez bastante sucesso, algumas pessoas comentando que tiveram pena de Jesus, porque estava ali na cruz, e torceram até para que ele saísse dali, né? De alguma forma, no filme ali, ele não passasse por tudo aquilo. Mas a Bíblia diz, meus amados, que Jesus ele não foi uma vítima ali naquela situação. Ele estava ciente de tudo o que ele estava fazendo. Isso está ali em João, capítulo 10, o versículo 17. Que fala assim, ó: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Então Jesus entregou a vida dele, ele estava ciente do que ele estava fazendo, ele não foi uma vítima daquela situação, e ele fez isso por um único motivo, por amor a nós, por amor a mim e por amor a você, amém? Então, que nós possamos retribuir cotidianamente, diariamente, este amor que Jesus demonstrou por nós morrendo naquela cruz, amém? E olha o que fala aqui também: a revelação de que o império das trevas foi de fato derrotado tornou-se inquestionável na cruz do Calvário. Mas foi quando a pedra do túmulo removeu-se no domingo pela manhã que a humanidade teve a certeza da vitória eterna. Amém? Então Jesus passou por todo esse processo, mas a humanidade teve a certeza de fato, né? Da vitória eterna de Cristo quando a pedra do túmulo foi removida e ele foi ressuscitado no domingo pela manhã. Amém? Entrando no segundo subtópico, fala a ressurreição como pilar da fé cristã. E eu deixei sublinhado aqui também, né, o que o comentarista da lição fala. Nosso esforço evangelístico não deve concentrar-se em anunciar títulos de igrejas ou ministérios, e sim no amor de Deus revelado através da obra da ressurreição. E hoje, infelizmente, é o que a gente vê acontecendo em muitos lugares hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas na pessoa em si do que em pregar o verdadeiro evangelho. Estão esquecendo que o verdadeiro evangelho, um dos pilares da nossa fé, é o amor de Cristo através da sua morte e através da sua ressurreição para nos salvar. Amém? Que nós não possamos esquecer nunca isso, que nós possamos estar diariamente, que nós possamos estar constantemente, quando falarmos do amor de Cristo, que não esqueçamos de falar sobre isso, né? Que nós não esqueçamos que a nossa fé é baseada na ressurreição de Cristo. Amém? Terceiro tópico aqui, de volta para casa. A ascensão de Jesus ressuscitado ao céu é o último ato público do ministério do Salvador. A convicção de que vamos ser levados para morar eternamente no céu está associada a estes dois argumentos básicos. A primeira é a promessa feita por Jesus, tá? A primeira promessa feita por Jesus é a sua ida antes de nós para depois nos buscar. Amém? Isso está lá em João capítulo 14, versículos do 1 ao 4. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Inclusive aqui, meus irmãos, jovens que estão nos assistindo nesse momento, tem bastante erro de interpretação aqui, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, ou seja, ele está dizendo que lá já tem as moradas. As moradas já estão lá nos esperando, amém? Não é que ele vai preparar lugar, elas já estão lá nos esperando. E ele fala, se não fosse assim, se já não tivesse a morada lá nos esperando, ele diria, pois vou preparar-vos lugar. Se ela não estivesse lá, ele iria preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, porque onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Então a primeira promessa que Jesus fez foi de ir ao céu, tá? Onde já tinha um lugar preparado para nós, e que depois ele voltaria
para nos buscar e levar com Ele. E essa foi a segunda promessa, que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 11, inclusive, quando os anjos falam lá, quando Jesus sobe, né? Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? O mesmo Senhor que estava dentro de vós e o viste subir, irá voltar, né, para vos buscar. Não é exatamente assim, mas, né, que fala lá, mas em minhas palavras é isso aí. Amém? Então nós temos que entender e temos que ter essa esperança que Jesus nos deixou duas promessas, né? A primeira de subir e a segunda que Ele voltaria para nos levar a morar com Ele. Amém? Segundo tópico, o arrebatamento da igreja, tá? O primeiro subtópico fala os argumentos presentes nos evangelhos em favor do arrebatamento, tá? A promessa da vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja antes de um colapso global é um dos pilares da fé cristã. Amém? Então nós acreditamos que realmente Jesus vai voltar para nos buscar antes da grande tribulação, antes de todo o processo de grande tribulação, o processo de muita dor que vai ter aqui na terra. Amém? Cristo Jesus volta glorioso para poupar sua igreja da provação que haverá sobre a humanidade. Amém? E nós cremos isso, meus amados, e isso está na Bíblia, inclusive. Se a gente ler, se a gente estudar um pouco mais a Bíblia, né? Hoje em dia tem várias teorias teológicas ali, né, que falam sobre outras coisas, mas que não vem ao caso agora, enfim. Mas se nós estudarmos de fato a Bíblia detalhadamente, nós vamos ver e entender, e eu creio que o Espírito de Deus vai nos mostrar de fato que nós vamos voltar, que Jesus vai voltar para nos buscar antes da grande tribulação. Ele vai livrar a sua igreja da grande tribulação. Amém? Segundo subtópico, os pressupostos paulinos em favor do arrebatamento, tá? Os textos mais associados à questão do arrebatamento são aqueles presentes na literatura paulina. É bem clara a imagem do encontro entre a igreja de Jesus, sendo tudo protagonizado pelo Mestre. Amém? Então eu creio que realmente se a gente for estudar a Bíblia e formos analisar as cartas de Paulo, né? É ali onde está realmente, até porque Paulo, ele foi quem concebeu, né? No caso, foi para quem foi picada, né? No livro de Daniel, mas quem recebeu a revelação de forma detalhada, né, do arrebatamento da igreja foi o apóstolo Paulo. Então, se nós lemos ali, né, as cartas, a literatura do apóstolo Paulo, você vai ver e entender isso aí. Amém? Entrando então, né, para a conclusão da lição de hoje, tá? E o terceiro tópico fala a vida eterna com Cristo, tá? O primeiro subtópico, salvos pelo amor a Deus e não pelo medo do inferno. Amém? O objetivo central do cristianismo é desenvolvermos um relacionamento contínuo e saudável com Jesus e, por consequência, com todos aqueles que conhecem a soberania do Mestre. Amém? E entrando nesse assunto, eu entendo hoje muita gente, infelizmente, né, serve a Deus e está na igreja até mais por medo do inferno do que por amor a Cristo, né? E eu digo, vamos imaginar agora você, meu irmão, você, minha irmã que está nos assistindo, que tem um filho, que tem uma filha, ou você jovem que é filho, né? Imagina se um filho ele só está junto ao pai, está perto do pai, não por amor ao pai, não porque quer construir esse relacionamento com o pai, mas sim porque ele tem medo de alguma coisa lá no mundo, de alguma coisa que possa acontecer com ele, né? Eu acredito que todo pai ficaria triste por isso, né? E o intuito de Jesus, o intuito de Deus, na verdade, o amor que Ele tem por nós, é para que nós buscamos construir um relacionamento verdadeiro de amor e não por medo do inferno, amém? E eu até costumo pensar e dizer assim, ó, que eu não tenho medo do inferno, e realmente eu tenho medo de estar num lugar onde não tem a graça de Deus na minha vida, amém? Então que nós possamos estar buscando a Deus cada dia mais, estar indo à igreja, né, por amor a Cristo, não por medo de algo que possa vir acontecer comigo lá na frente, né? E eu costumo até dizer, a gente pensa, se nós formos parar para pensar, hoje em dia a gente vive nossa vida durante 70, 80, às vezes 90 anos, né? Muitas vezes a gente está aqui nessa vida, estamos muito bem materialmente, né? Estamos indo na igreja por medo de ir para o inferno, mas muitas vezes nós nem queremos que Jesus volte, porque não, eu estou muito bem aqui, a vida está boa demais, eu estou bem materialmente, né? E não estou nem preocupado com a volta de Jesus. Estou indo para a igreja pensando mais na minha vida material, né? Mas não estou pensando realmente no céu, né?
Estou indo para a igreja com medo de alguma outra coisa, com medo do inferno, mas não estou pensando no céu. E que nós não possamos ter esse pensamento, né, até de forma medíocre, tá? Desculpem a palavra, né? Mas que nós possamos estar buscando a Deus cada vez mais por amor a Ele. Porque se você for pensar, a gente vive nessa terra por 80, 90 anos, como eu falei, mas se você for pensar, o que são 80, 90 anos comparados com a eternidade, meus amados? Não é nada, né? Que nós possamos estar com a nossa mente, né, focada na eternidade e não nessa vida medíocre e terrena que nós temos aqui. Amém? E aí, entrando no segundo subtópico, né, do terceiro tópico, a celebração eterna. Não somos salvos para desaparecermos na eternidade. Também não viveremos como seres inconscientes na eternidade, ou seja, como se tudo que somos hoje, memórias, sentimentos, né, identidade, tivesse sido apagado. Ao contrário, a Escritura revela que vivemos conscientemente nos céus, que vivemos conscientemente nos céus, saberemos quem é Jesus e lembraremos o que Ele fez por nós. Amém? Então eu acredito que simplesmente nossa memória não vai ser apagada, né, lá no céu. Nós vamos realmente estar consciente de tudo, tá? Nós vamos, inclusive, lembrar quem é Jesus, lembrar de tudo que Ele fez por nós atrás, mas nós vamos ter um sentimento de alegria, de paz em saber que nós vencemos tudo isso. Amém? O terceiro e último subtópico da lição fala sobre o regresso ao estado de plenitude, tá? Não haverá mais oportunidade, fala assim, o desastre do Éden maculou a humanidade de várias formas, pecado, sofrimento, dor, morte, etc. Contudo, nosso Senhor restaurará todas as suas promessas em nossa vida celestial. Amém? E olha, não haverá mais oportunidade para a operação do diabo, pois este será finalmente condenado. A consequência direta disso é que os pecados não terão mais atuação entre nós. Aleluia! Meus amados, então olha que coisa linda, né? Além de tudo que Jesus nos promete lá no céu, né? A Bíblia fala que nem o que o olho viu, nem o que a mente poderia imaginar, né, se compara ao que tem preparado para nós lá no céu. Mas olha que coisa linda! Não haverá mais oportunidade para a operação do diabo, pois este será finalmente condenado. A consequência direta disso é que o pecado não terá mais atuação entre nós. Aleluia! Você já imaginou, meus irmãos, nós estarmos lá no céu e não termos mais essa luta constante contra o pecado? Ele não vai ter mais atuação sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia! Que nós possamos então estar buscando a cada dia mais, estar almejando cada dia mais a vinda de Jesus, para que nós possamos estar lá morando com Ele lá nos céus. Amém? Aleluia! Então vamos fazer uma oração agora e pedir para que Deus coloque esse desejo em nossos corações, tá bom? Pai querido, estamos aqui mais uma vez em Tua presença, Pai, para Te agradecer por tudo que Tu tens feito conosco, Pai. Para Te agradecermos, ó Deus, por Tu ter enviado o Teu Filho, Pai, para morrer naquela cruz para nos salvar. Pai querido, coloque em nossos corações um desejo cada vez maior, um anseio cada vez maior de estar mais perto de Ti, de estarmos esperando a segunda vinda do Teu Filho, ó Pai querido, para que nós possamos realmente estar no final de tudo, ó Pai querido, que nós não venhamos sofrer mais essa atuação do pecado em nossas vidas e que nós possamos estar morando contigo durante toda a eternidade, Pai querido. Não venhamos que nós, não deixe que a nossa carne, os nossos pensamentos estejam ligados apenas aqui na terra, mas que em primeiro lugar estejam ligados nos céus, que nós venhamos estar cada vez mais ansiando a Tua vinda, Pai querido, e desde já Te agradecemos por tudo. Amém. Que você tenha uma semana abençoada e que você tenha um domingo abençoado. Amém.